Graça e paz, igreja. Aqui hoje estou aqui com meu irmão, meu amigo Renato, Paz do Senhor, irmãos. e nós aqui estamos reunidos para falar de um assunto muito pertinente, né, para a igreja, para toda a igreja, né, que é sobre a pregação do evangelho. E antes de a gente continuar o nosso bate-papo, eu queria aqui justamente ler uma passagem lá em Marcos 16, sobre a comissão, ou seja, o chamado que o Senhor nos faz para a pregação do Evangelho. E a partir do verso 15 diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E eu pulando já para o verso 20, continua dizendo assim, o que a igreja primitiva começou a fazer a partir dessa comissão, né, desse mandamento do Senhor. No verso 20 diz assim: E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando eles com o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém? Então aqui a gente vê claramente a vontade expressa do Senhor, né, para que a gente leve as boas novas, né? Então, aquilo que nós recebemos, assim como foi com os discípulos, né, coube a eles passar, né? Não guardar para si, mas a responsabilidade que temos de passar aos outros, né? A palavra diz também que aquilo que nós queremos que nos façam, nós devemos primeiro a fazer aos outros, né? Então, se a gente foi alcançado por esse amor, né, através da compaixão do Senhor, a compaixão de algum irmão, né, Renato, que trouxe a palavra para nós e nossa vida mudou, a gente não deve parar em nós mesmos, nós devemos dar continuidade a esse trabalho, porque essa é a vontade de Deus, esse é o ensinamento do Senhor Jesus. E não fazemos simplesmente por obediência, devemos fazer também por amor, por compaixão, né? Se ver no lugar daquela pessoa, se ver no lugar do necessitado, daquele que está triste, né? Naquele que está precisando ser consolado. Então essa é a nossa responsabilidade como igreja, né? E outra coisa, o Senhor, ele ao mesmo tempo nos conforta diante dessa necessidade, desse trabalho que nós devemos fazer, que ele estaria conosco, ele falou, todos os dias. E também ele fala, esses sinais seguirão aos que e acompanharão aqueles que creem, aqueles que fazem, que pregam as boas novas, né? Então, meus irmãos, o caminho já foi pavimentado pelo nosso Senhor Jesus. E Ele quer que nós tenhamos a convicção de dar continuidade a esse trabalho. Devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? E um dos pontos que eu estava até conversando com o Renato, que eu queria compartilhar com vocês, vem sobre a pregação do Evangelho, um dos pontos principais, né, é a nossa própria condição, né? A nossa conduta perante a sociedade, né? Perante a família, onde nós estivermos. Isso tem grande valia, né? Por mais que nós tenhamos que fazer a pregação, mas algo muito importante é nós olhar para nós mesmos, como nós estamos, né? Se nós estamos alinhados com a palavra ou não. É importante, a nossa conduta, ela vem a dar respaldo à pregação, né? E isso é muito importante. E sobre isso, né, eu queria agora chamar o Renato, né? Nós, esses tempos, tem compartilhado muito sobre essa questão do Evangelho, ardido no coração, essa necessidade da gente se levantar dos assentos, né, das cadeiras, né, e gastar a sola dos sapatos, né, e levar as boas novas, né. Eu acho que é isso que o Senhor tem despertado. Eu acho que o desejo do Senhor é despertar isso na igreja, né? Porque talvez de alguma forma a gente, sem se aperceber, talvez inconscientemente, nos acomodamos e deixamos isso se esfriar, né, Renato? Sim. Deixando de fazer o que o Senhor nos chamou lá atrás, né? Isso não parou, né? Isso é para os dias de hoje, né? Por mais que a palavra também fala que nos últimos dias o amor se esfriaria, mas a gente é a expressão e deve ser a expressão de amor para o mundo. Nós somos luz, né? Somos sal da terra. Nós devemos dar gosto, né, à vida das pessoas, dar esse toque
de Cristo na vida das pessoas. A boa obra que ele começou em nossas vidas, ele é fiel para concluir, e nós devemos, né, expressar Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Não é, Renato? É isso aí. Eu queria, assim, compartilhar algo com vocês que há algum tempo, assim, o Espírito Santo já tem falado ao meu coração, sabe? E eu queria dar início aqui falando dessa nossa missão, né? Que é pregar para ganhar, batizar para vincular, discipular para edificar e enviar para que outros possam ser salvos, né? Desde lá do início, lá no Gênesis, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que Deus ele liberou uma palavra ali sobre a vida de Adão, né? Deus ele disse ali no capítulo 1, verso 28, Deus abençoou eles e para que eles fossem frutíferos, né? Abençoou para que eles crescessem e multiplicassem. Isso foi uma palavra que Deus liberou sobre a vida de Adão. E essa grande comissão de Jesus, na verdade, ela é um reforço também dessa palavra. Essa palavra ainda continua sobre nós, porque lá no início, qual que era a intenção de Deus? Multiplicar a família, que a família crescesse, que a família se tornasse grande. O propósito eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus para o louvor da glória dele. E quando Jesus nos comissiona, ele reforça isso. E de fazer discípulos é o reforço dessa palavra que Deus liberou lá no início, de crescer e multiplicar, né? Nós temos essa missão de pregar o evangelho, né? Quero falar uma frase aqui que eu ouvi do Gladson um tempo atrás, que eu acho que é uma das coisas que tem me feito refletir. Nós fomos fazer um evangelismo lá no Bosque Maia, e aí o Gladson ele falou uma frase assim, falou, cara, acho que a gente está enferrujado. Aí, cara, isso assim, acho que Deus foi despertando assim algumas coisas, porque eu tô com essa impressão, irmãos, de que Deus ele quer nos desenferrujar, ele quer nos tirar desse lugar de conforto, né? A igreja em Guarulhos, ela tem uma marca assim, né? Algo que a gente zela, que é pela formação do caráter, né? Discípulos semelhantes a Jesus. Nós temos um zelo com essa questão, né? Mas no início da nossa caminhada aqui em Guarulhos, acho que até pela necessidade, né? Poucos irmãos ali, existia uma necessidade de pregar o evangelho, de ir para a rua, de evangelizar. E eu acho que com o passar do tempo a igreja foi crescendo, né? Os ministérios, o serviço, as dificuldades também, né? Acho que tudo que envolve a igreja, né? E a gente acha que fomos dando assim mais atenção para a questão da formação, do caráter, né? E eu acho que a gente ficou um pouco desequilibrado, né? A gente parou de olhar um pouco para fora. E eu acho que Deus ele quer trazer de volta, quer nos equilibrar, né? Porque Deus ele está trabalhando pela edificação, né? Existe um trabalhar de Deus pela edificação, mas existe um trabalhar de Deus também pela multiplicação, né? A edificação e a multiplicação, elas andam juntos. Amém. Eu vejo assim que isso deve ser algo que tem que nos incomodar, né? A gente tem que sair, né, do nosso comodismo, né, do nosso lugar de conforto e fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer, né? Volto a dizer, não só por obediência, mas sim por amor, né? Se preocupar com o próximo, né? Então, Efésios 5, 16 e 17, ali só fazendo uma contextualização, ali fala para a gente remir o tempo, né? Usar, ou seja, cada oportunidade, né? Porque os dias são maus. Então a gente não sabe o dia de amanhã, só o Senhor. Então, oportunidade de pregar o Evangelho, né? São quantas notícias, quantas situações que a gente se deparou, né? Ouviu também, as pessoas falaram, pô, eu tive a oportunidade de levar a palavra para aquela pessoa, não incomodou, não levei, depois aconteceu um acidente com ela, né? Ela acabou morrendo e a pessoa fica com aquele peso. Não sentido, não devemos nos sentir culpados por isso, mas é algo que incomoda. Então, eu acho que isso é algo que deve realmente mexer conosco, né?
usar cada oportunidade, cada circunstância para falar de Jesus, né? E um dos pontos, né, que inclusive estava falando anteriormente, né, aqui em off com você, né, justamente um dos pontos principais, né, é justamente a nossa conduta, né? Nossa conduta deve ser uma pregação do Evangelho, né? A nossa vida por si, ela deve ser uma expressão da palavra. As pessoas têm que ver a palavra em nós, né, através do nosso modo de viver. Sim, nós devemos pregar, né? A pregação tem que ser feita, tem que ser para que as pessoas ouçam, mas agregado isso, somado a isso, nós devemos ter o que? A nossa conduta, né? O nosso exemplo, né? Então, as pessoas estão aí e a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? Jesus alcançou as nossas vidas, Ele, né, que fez todas as coisas, né? Tudo já está consumado. E a questão é, pela fé, a gente pôr em prática isso. Falar do amor de Deus, né? Falar daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Essa é uma das razões básicas para a gente começar. E muitas vezes, Renato, eu vejo que as pessoas ficam muito atreladas a ter momentos, né? Não que isso seja errado, né? Movimentos, né? Programações para evangelismo dentro da igreja, né? Ou se não, irmãos aptos, né? Aqueles irmãos têm, sim, tem irmãos que têm mais graça para o evangelismo, mas assim, mas isso aí são todos, isso é para todos, né? Então, nós devemos nos esforçar em cumprir aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, né? Falar, dar testemunho, aproveitar, né? Quantas oportunidades, eu vou citar aqui, né, como exemplo, de um instrumento, uma ferramenta poderosa de evangelismo, que se chama Casa de Paz, né? Qual que é o foco da Casa de Paz? É justamente você se propor a se reunir numa casa 6 semanas, estar ali 6, 7 semanas ali, se reunindo com a família, né? Pregando uma palavra, né? Mas acima de tudo, você estando presente ali, para mostrar o amor de Deus, orando pelas necessidades daquela família, daquela casa, né? Então, dando um toque, né? O pilar, a base do evangelho, levando para aquelas pessoas, levando esperança, né? Proporcionando fé, né? Sabe? Elas percebendo que você se importa por elas, né? E você vê muitas vidas, né? Aqueles que querem, eles são transformados, né? Porque isso não tem preço, né? Você vê uma vida transformada, isso não tem preço, né? Eu acho que isso vem a reforçar a nossa fé, vem nos animar, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente costuma ouvir, né? Que fala assim, estou meio com a orelha murcha, né? Pneu murcho, estou meio desanimado. Sabe, meus irmãos, eu chamo aqui, convoca você, está desanimado? Prega o evangelho, sai para fora, né? Você vai ver que quando a gente sai do nosso eu, de deixar de olhar para o nosso umbigo, assim como Jesus falou, de olhar para frente e ver que a seara, os campos estão brancos, as pessoas estão lá necessitando ouvir a palavra, né? E ao mesmo tempo ele conclui que, infelizmente, são poucos os trabalhadores. É justamente porque talvez muitos falam assim, eu não tenho aptidão. Meus irmãos, é por fé, né? Porque a capacitação e a graça é do Senhor, é do Espírito Santo. Não é mérito nosso, né? Aquilo que Ele fez na sua vida já começa por isso. A pregação é isso. O que Ele fez na sua vida já é poderoso. Fale disso, né? Repita, não tem problema, mas fale. Não canse, não cesse de falar sobre o Evangelho, sobre a palavra, né? Então, acho que a nossa vida já é uma pregação do Evangelho, né? É um ponto que eu queria até colocar, né? E ver o que você pensa a respeito disso, Renato. Cara, eu concordo, né? Acho que quando você prega o Evangelho e você não vive, isso traz para o mundo, em vez de salvação, traz para o mundo um conceito de hipocrisia. Porque a pessoa ela fala, você fala, mas você não vive. Você quer falar de Jesus para mim, cara, mas você não vive o que você está falando. Então acho que é muito ruim quando a gente quer falar de algo que a gente não vive. Agora, por um outro lado também, Eloy, acho que a gente precisa tomar um cuidado de não se isentar da proclamação, de
porque eu já ouvi, né, muita gente às vezes se esconde atrás de uma boa aparência. E vamos ser sinceros aqui, eu conheço ímpio que moralmente falando, o cara é correto. A vida dele é... Então não quer, a vida moral em si não isenta a gente de proclamar, né? Eu acho que nós temos que ter uma vida pautada pela palavra, né? Que essa vida pautada pela palavra vai respaldar o nosso discurso, mas eu também não posso me isentar de falar, não, a minha vida, ela expressa Jesus, então eu vou dar testemunho com a minha vida. Cara, glória a Deus, é isso mesmo. A nossa vida, ela é uma carta viva. As pessoas olham para nós e precisam ler, fazer essa leitura de quem é Cristo. Mas isso não nos isenta de abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho. Essa responsabilidade. A conduta e a proclamação, elas precisam estar alinhadas, né? Precisamos andar juntos, né? Até porque, cara, uma coisa assim muito interessante, nós somos, cara, Cristo em nós, esperança da glória, né? Nós temos algo para oferecer, não por nós, mas porque Jesus ele fez por nós, e Jesus habita em nós. E aprove a Deus, cara, ele alcançar o perdido. Vou ler esse versículo aqui só para a gente não se perder. De 1 Coríntios 1:21, que diz assim, né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, né? Eu acho que Deus, ele é poderoso para fazer de várias formas, né? Para agir do jeito que ele quiser. Mas Deus, eu creio assim que ele trabalha, ele age e ele estabelece princípios. E eu creio que esse é um princípio estabelecido por Deus, de salvar o mundo pela loucura da pregação, né? De alcançar o perdido pela proclamação, pela anunciação da boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que Cristo morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa era a boa notícia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus enviou Jesus para morrer por nós. E Jesus, ele se fez pecado por nós. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E a gente precisa anunciar. Até porque a gente estava aqui falando da conduta, né? Da conduta e da proclamação. Vai existir momentos na nossa vida, Eloy, que a gente vai encontrar com pessoas e não vai dar tempo dessa pessoa avaliar a nossa conduta. Entendeu? Ela não vai... Acho que tem ambiente de trabalho, contexto de família, vizinhos, que as pessoas elas veem em nós algo diferente. Então elas ficam de antena em pé, falam, cara, esse cara tem algo diferente, as atitudes dele são diferentes. Mas existem pessoas que elas vão passar e elas não vão conseguir ter tempo de fazer essa leitura. E aí, por isso é importante essa proclamação. Às vezes você tá no ônibus, sentou do lado de alguém, cara. Cara, se Deus te incomodar ali, cara, prega o evangelho. Sabe? Vai jogar um futebol, encontrou alguém, vai no mercado. Acho que essas coisas, cara, a gente precisa despertar para proclamar, para anunciar, né? Amém. Eu vejo aqui uma passagem que justamente acho que vem essa confirmação. Falar de Jesus, quem era Jesus? A vida ilibada, sem pecado algum, né? Em forma de homem. Ele não tinha nada que pesava contra ele, pelo contrário, né? Mas mesmo assim ele proclamava, né? E no livro de Mateus, né? Capítulo 9, do 35, né? A partir do 35, diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando, ou seja, explicando a verdade, nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo, né? E aqui no 36 continua aquilo que eu falei, de não somente sobre a questão da comissão, da questão que nos foi mandado, ordenado, né? Jesus, ele tinha compaixão. Aí no 36 diz assim: E vendo as multidões,
teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor. Né? E aqui depois ele continua falando que justamente são muitas pessoas, a seara é grande. Sim. Muitas pessoas estão padecendo, né? Estão aí presas, estão prisionadas, né? No pecado, em tantas coisas, na vida sentimental, as almas também aprisionadas, né? Tantas circunstâncias, né? E muitas vezes, será que nós temos tido sensibilidade, né, a perceber isso, a necessidade de uma pessoa? E justamente Jesus, ele é um modelo, mas ele abria a boca, né? Por si só, se ele quisesse Deus, né, um sopro, né? Ele podia fazer o que quisesse, mas só que ele mostrou, ele era um modelo como vida íntegra, né? Totalmente entregue ao Senhor, o coração dele era 100% do Pai, né? E não tem nem o que falar, nada, não tinha nada. Mentiram sobre ele, né? Mentiram a respeito dele. Mas ele era uma vida totalmente correta, né? Sem mancha, sem mácula. Mas ele fazia o quê? Ele ia de casa em casa, ia nas aldeias, de cidade em cidade, porque pregando, ensinando, né? Falando sobre o evangelho do reino, né? Despertando as pessoas por um novo, né? Aquilo que Deus tem, as boas novas, né? Ei, eu tenho uma mensagem aqui, né? Então, eu acho que isso é necessário, né? Que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos, né? Aí, mas infelizmente, não sei, né? Eu vou usar essa palavra porque, mas Deus não passa por cima da vontade das pessoas. Mas mesmo assim, qual que é a nossa missão? Não é ficar olhando nesse aspecto se vão crer ou não. É o que nós devemos fazer. Sim. Porque o convencimento é o Espírito Santo. E aqui nessa passagem que eu li, você vê, Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas. E esses sinais, né, seguiriam aos que criam, ou que creriam em Jesus, né? E isso é para nós hoje também. Talvez é outro aspecto que nós devemos despertar também e crer nisso. Sim. Né? E a gente, além da pregação, né, a pregação ela gera isso. É por isso que fala boas novas, uma nova vida, né? Tudo se faz novo. Então, ao ouvir a palavra, né, a verdade, né, as pessoas são transformadas, né? Assim como eu fui, né? Assim como eu fui, né? Então, só quem pode fazer isso é o Senhor, é o Espírito Santo, né? A palavra diz que o nosso coração é como um rio na mão do Senhor, né? Ele inclina para onde Ele quer, né? E cabe a nós crer que Ele faz, Ele transforma, que Ele é poderoso para fazer isso. E Ele espera que nós cooperemos com Ele, porque Ele sempre faz a parte dele, né? Então, acho que é importante a gente despertar para isso, né? Da gente ir, né? Se aperfeiçoar, se aprofundar em conhecer a vontade do Pai, né? Ter intimidade com o Senhor, estar sensível ao Espírito Santo, ao que Ele quer que nós façamos, né? Porque, como você disse, lá a mesma mandamento assim que Deus disse lá em Gênesis, isso é para hoje. A gente tem que ser fecundo, tem que crescer, tem que multiplicar. E isso, né, como Ana também, né, dá-me filhos, né? Senão morro, né? Então acho que esse deve ser o grito do nosso coração, né? Dá-me filhos, senão eu morro, né? De gerar, sabe? A coisa assim mais gratificante eu no trajetória foi quando você consegue gerar alguém, sabe? Você, como uma criança mesmo, gerar desde pequenininho, aquele leitinho, depois vai passando, vai engrossando mais uma papinha, depois é um alimento sólido. É assim a nossa vida com o Senhor, né? Para que cresça, para que gere e continue perpetuando isso, gerando filhos e filhas em Deus, né? Homens e mulheres que temam ao Senhor, que amem ao Senhor. E isso, um desejo de gerar outros, né? Isso que é importante hoje na igreja, né? Sim. Falando assim um pouquinho mais pessoal, assim, até abrindo um pouco meu coração, cara, eu creio, e quando a gente fala assim, igreja, às vezes a gente fala a questão da igreja e a gente fala da igreja como um todo, né, no geral.
mas eu queria aqui falar de algo que eu tô crendo. Eu creio assim que Deus tem algo rema para nossa igreja em Guarulhos. Amém. Até porque existem vários ministérios aí que estão assim sendo muito frutíferos, que estão trabalhando, que estão alcançando pessoas, né? E eu creio que Deus ele quer liberar para nós uma palavra rema, para nós como igreja em Guarulhos, né? Eu iniciei aqui falando dessa questão, né, que Deus quer nos desenferrujar, né, nessa questão. E há algum tempo eu estava orando já por isso, assim. E eu acho que, sabe uma marca, assim, de um novo convertido, cara? É que ele entrega a vida para Jesus, cara, e ele tem sede de proclamar aquilo que está acontecendo com ele. Eu lembro da minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus, cara, que eu comecei a perceber essa transformação, ser ali liberto das drogas, comecei a ter meu relacionamento com meus pais restaurado. Cara, eu comecei a viver essas coisas e eu falei, cara, isso não pode parar em mim. Cara, meus amigos, eles estão vivendo as mesmas coisas que eu estava vivendo. Eles estão presos nas mesmas coisas que eu estava. Eles não podem continuar assim. E gerava aquela sede no meu coração de pregar o evangelho, cara. Teve dias assim de eu não conseguir dormir, de eu acordar e sair pra rua para pregar o evangelho, porque eu tinha uma sede de pregar. Eu falava, Senhor, eu preciso pregar o evangelho. Eu tinha lá meu caderninho que eu fazia minhas anotações. Eu falava, Senhor, não deixa eu passar o dia sem pregar o evangelho. E pode ser que você que está me ouvindo também, a sua conversão também possa ter sido marcada por esse desejo, por essa sede de pregar o evangelho, essa compaixão de que outras pessoas também alcançassem aquilo que você estava vivendo. E aí, talvez por as coisas dessa vida, talvez tenha sufocado isso no teu coração. E eu creio que Deus ele quer trazer um renovo, sabe, tio Eloy? Quer trazer um renovo sobre nós, despertar aqueles que estão dormindo. Amém. E aqueles que por algum motivo assim se apagaram. Eu acho que Deus ele quer nos levar a viver novas experiências, né? Eu creio que Deus ele tem um tempo novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembrei, cara, eu estava orando por esse assunto já há alguns dias. E uma dessas madrugadas assim Deus colocou uma referência no meu coração, um endereço ali de um texto. E aí eu fui para esse endereço, cara, quando eu li, cara, assim, meu coração se encheu, eu senti Deus falando comigo, que é no 1 Coríntios 11:26, quando Paulo ele vem ali falando da ceia, né? Cara, um texto assim que eu já li assim várias vezes, né? Mas eu nunca tinha, meus olhos nunca tinham saltado dessa maneira, né? Porque a ceia, quando a gente ceia, ali eu tenho pra mim assim, né, uma coisa assim pessoal. Quando eu ceio, a ceia pra mim ela me traz um renovo, é um renovo da minha aliança com Deus. Ela é um renovo da minha comunhão, da comunhão com a igreja, sabe? Então eu sempre vejo a ceia dessa forma, como um renovo. E esse texto de Coríntios 11:16, Paulo fala assim, ó: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Algumas traduções dizem assim, vocês proclamam através desse ato, né, a morte do Senhor até que ele venha. Então a própria ceia, Eloy, ela é uma expressão da boa notícia. Que boa notícia? Que Jesus morreu por nós. Que Jesus ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, e aí como no meu entendimento, assim, a ceia sempre simboliza esse renovo, e não só simboliza, a gente vive isso na prática, né? Quantas vezes nós já não fomos renovados, né? Em partir o pão, na comunhão ali, e dentro desse entendimento, cara, uma coisa que Deus me trouxe, e isso eu queria liberar sobre a igreja, porque isso está queimando no meu coração, é que Deus, ele quer trazer um renovo na nossa pregação, na proclamação. Deus ele está nos renovando também. Deus nós temos, né, esse renovo na comunhão, na aliança, mas Deus ele também quer nos renovar nessa proclamação do evangelho, nos levar a ter experiências novas, né? Às vezes a gente fica assim, né, esperando
vê um mover de Deus, aí você fala, não, o mover de Deus está acontecendo, então eu vou me encaixar nesse mover. Cara, mas eu acho que Deus, ele se move quando a igreja também se move. Nós já temos uma palavra liberada sobre nós, de ir e de fazer discípulo. E tudo aquilo que a gente precisa, Jesus já liberou sobre nós e inclusive ele está conosco até o final dos tempos. Então, tudo que a gente precisa, Deus ele já nos deu. Então eu creio que a igreja ela precisa se mover, ela precisa se movimentar. E nesse movimento de fé, de crer que Deus vai fazer, eu creio que Deus ele vai operar, Deus ele vai se derramar. Eu falei, uma das orações que eu vinha fazendo é essa, eu falei, Senhor, eu quero ver o Senhor se manifestar, quero ver o Senhor se mover, acende de novo essa paixão de pregar o Evangelho, de não perder as oportunidades. E isso Deus deixou claro para mim, que Ele está fazendo, a gente precisa se mover. Deus ele está trabalhando, Ele não deixou de trabalhar. Às vezes a gente olha para a história, aí vê um avivamento aqui, vê um avivamento ali, como acontece em algumas cidades, né? E fala, poxa, Deus trabalhou aqui. Deus ele sempre está trabalhando, cara. Deus ele está sempre se movendo. E eu acho que sempre quando, se você olha a história dos avivamentos ali, você sempre vai ver, cara, um povo se humilhando, um povo buscando, um povo se arrependendo, um povo se movendo. Um povo se movendo. E esse movimento acaba atraindo a presença de Deus. Deus ele acaba se movendo também no nosso meio, né? Então acho que a gente precisa se mover, precisa despertar para isso. Acho que cada um com seu talento, cada um com seu dom. Às vezes a gente se prende, né? A questão do que eu vou falar, se eu sou novo convertido, eu me converti agora, cara, o que eu vou falar? Né? A gente tá até conversando, lembramos lá do Gadareno, né? Jesus ele chega ali naquela cidade, nem é bem recebido por causa do... Ele expulsou lá os demônios, os porcos caiu no penhasco lá, os caras ficaram bravos com ele. Acabou, né? com o lucro deles lá. Aí, mas Jesus ele encontra com aquele endemoniado ali, a gente não sabe da história dele, não sabe se ele sabia sobre as escrituras, o que ele sabia do Messias, a gente não sabe. Mas Jesus chega até ele, liberta ele ali, né? Aí fala que Jesus volta pro barco, ele queria ir com Jesus de volta. Ele falou, não, cara, esse cara ele foi o primeiro missionário ali enviado. Porque até então Jesus não tinha enviado ninguém, mas Jesus falou pra ele, ó, volta pra tua cidade, pros teus familiares e conta o que eu te fiz. E aí diz a palavra que ele vai, começa a falar o que Jesus fez na vida dele e diz as escrituras que aquelas pessoas, que as próprias pessoas que tinham rejeitado Jesus, elas ficaram maravilhadas com o testemunho. Aí ele fala, cara, o que esse cara tinha? O que ele sabia das escrituras? É verdade. O que ele já tinha de conhecimento? Cara, não sei o que ele tinha, mas uma coisa ele tinha. Ó, encontrei com um cara na rua e ele fez isso por mim. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que cada um de nós, por menor, por maior que seja, tem algo que Deus fez. Todo mundo que teve um encontro com o Senhor ficou marcado. Amém, e verdade. Acho que isso já é para nós, né, um recurso, né? Falar daquilo que Deus fez. Deus ele me salvou. Eu era assim e hoje eu sou assim. Ah, mas e esse aqui? Cara, isso aqui eu ainda não sei, eu não aprendi. O que eu aprendi é que eu era assim, eu fiz assim. Esse testemunho ninguém consegue roubar da gente, né? Com certeza. E eu acho que isso a gente deve deixar claro para o mundo, aquilo que Jesus fez. Amém. Amém. Você falando sobre o endemoniado, né? Eu lembrei, foi também um encontro marcante, Zaqueu, né? Jesus entrou na casa dele, né? Ou melhor, ele convidou Jesus, ele teve aquele anseio. E Jesus, o fato de entrar na casa dele, ali, ceiar com ele, né? A partir daquela situação, ele creu em Jesus. E dali ele já sentiu aquela convicção, né? De fazer tudo novo, né? Mudar completamente. E já se comprometer a transmitir isso para as pessoas. Quando ele mesmo fala assim, ó, se eu defraudei alguém, que eu restitua 4 vezes mais. De ir, de sair, de buscar conserto, de falar. Por quê? De falar que Jesus muda as nossas vidas, né? E você estava falando do seu testemunho. Eu lembro que o meu, justamente, até antes de eu contar aqui, um ponto foi justamente um temor que veio, né?
foi no livro de João, capítulo 15. Eu queria, antes até de falar sobre isso, nós, né, falo na igreja geral, nós precisamos ser aquela fagulha, né? O Senhor está chamando pessoas que sejam fagulhas, né, que comecem a incendiar. Você estava falando de mover, os mover, eles não começam já num grande vulto. Ele começa com poucas pessoas, às vezes com uma vida comprometida, que dobra o joelho, ora, contagia a outra, né? E é pelo convencimento do Espírito Santo. Como eu falei assim, quando os sinais do Espírito seguem ao Senhor, né? Então, quando os sinais do Senhor seguem a pessoa, os outros vão ver. Você vai contagiar, você vai impactar as pessoas, entendeu? Então tem que crer isso. O Senhor espera que nós sejamos essa fagulha, né? Esse renovo, esse despertar para a pregação, para levar a palavra, né? Então, isso é para todos, né? Você, como o Renato disse, o Senhor já alcançou a sua vida, comece disso, fala do que Ele fez. Se você tinha aquele engano de que Jesus não, que o Senhor não perdoaria o seu pecado por falta de conhecimento, aí quando você conhece Jesus, conhece a verdade te liberta, você fala assim, uau, né? Deus me perdoa. É verdade, Ele me perdoou, tirei um peso das minhas costas. Isso já é tremendo para contar para as pessoas, né? Isso é tremendo. Restauração de casamento, se eu for falar, a minha vida mesmo, a restauração no meu casamento. Já é um testemunho disso, a gente foi contagiando, né? Eu e minha esposa Cláudia, a gente gosta de trabalhar também nessa área de casamento, mas em razão não é que a gente sabe muito, não. É pela vida de Deus, daquilo que Ele fez no nosso casamento. A gente conta o que Ele é no nosso casamento, o que Ele fez e transformou em nós, sabe? E muitas vezes você contando, só contando o seu testemunho e vivenciando isso, quando você vai perceber, as pessoas vão perceber, a própria palavra já falava sobre isso, né? Ou seja, a sua vida é uma expressão, tem que ser essa expressão da palavra, né? Então a gente tem que contar, né? Contar, né? Se até para confessar, fala que a gente tem que abrir a boca, confessar com os lábios, né? A pregação não é diferente, não é verdade? E eu acho que é isso, gente, é essa fagulha e justamente o despertar. E o meu testemunho é justamente nisso, no meu despertar. Eu já estava mais ou menos, acho que quase uns 3 anos já participando numa comunidade, mas eu estava do meu jeito, né? Só lá esquentando o banco, assim, né? Muito, acho que talvez, vamos dizer esse termo mesmo, religioso, né? Estava indo, né? Nos cultos, nas reuniões, né? Até que uma vez eu vi um adesivo, né? Da igreja Paz e Vida, e eu vi lá João 15, né? Tal, o versículo específico eu não lembro, mas eu acabei lendo o capítulo todo e onde eu me deparei, onde eu fui pego, né? Pelo Senhor, assim, foi a palavra rema na minha vida, né? Foi justamente aqui, ó, entre o versículo 1 ao 4, e diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, né? Tá falando de nós, a vara, né? Em Cristo, né? Que estão ali inseridos em Cristo, que não dá fruto, atira. E toda aquela que dá fruto a limpa para que dê mais fruto. Aí ele continua aqui no verso 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas que estáis em mim, e eu nele, e essa dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará, né? E secará. Os colhem e lançam no fogo e ardem. Essa parte aqui, ó, versículo 6, quando falou que aquela que não está nele, que não produz, ele corta e ela vai secar, depois ele lança no fogo, foi o dia que fez assim, ai. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu só estava olhando para mim.
eu estava como um tijolo na parede. Eu falei assim, eu não quero ser um tijolo na parede. Eu quero ser um pedreiro. Eu quero aprender, eu quero assentar os tijolos. Eu quero me despertar, eu quero me mexer. Está muito cômodo, né? Estava muito cômodo para mim. Mas eu falei assim, o que eu estou produzindo? Né? Se eu não estou produzindo, então eu não estou nele. Não é verdade? Sim. É bem claro aqui. Se eu não estou frutificando, produzindo frutos, desde o aspecto, primeiramente, falando sobre transformação das pessoas verem em mim, e eu também disso passar, né? Contagiar outros, conquistar outros, gerar outros, né? Que é justamente da frase que eu falei, alcançar, discipular, enviar, né? Gerar filhos, né? Sabe? Eu não estou cumprindo o propósito, né? De gerar outros, né? Outros filhos semelhantes a Jesus, né? Que essa é a vontade do Pai. E essa passagem aqui, ela falou muito comigo, né? E ali foi o início assim de um despertar, né? Na minha vida, falei, opa, né? Vamos se mexer, né? Porque não tem desculpa não, sabe? Como você falou, tudo já foi direcionado, tudo já foi ordenado pelo Senhor. Ele falou, está consumado. A gente tem que viver por fé, por obediência. Não é verdade? Não por vista, não olhando para nós em si, a nossa capacidade humana, mas sim em quem Deus é em nós. Né? Que o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Se humilhando, se humilhando, né? Reconhecendo que sem Ele, como eu li aqui, a gente sem Ele não faz nada. Né? Então a dependência dele. Então comece de onde você está. Né? Pare de se desculpar que eu não sei nada, eu sou novo na fé, mas o que Deus já fez? Se você já está andando nesse caminho de fé, né, já é um bom começo, né, para falar do Senhor. Né? É como a parábola dos talentos. Né? Fique atento, seja fiel, não servo infiel. O pouco que você já tem recebido de Deus, você pode e deve fazer, e deve multiplicar, alcançando vidas. Eu creio nisso. Amém? Amém. Acho que, só para a gente encerrar minha fala aqui, Sheila, é tempo da gente pregar o Evangelho. É isso. É tempo da gente pôr a nossa cara para fora e anunciar. As pessoas, elas precisam crer em Jesus. Precisam crer. Mas como crerão? Se não há quem pregue. É verdade. Nós somos aqueles que Deus escolheu para pregar o Evangelho. Deus nos alcançou através da pregação e quer alcançar outros também através da pregação. Que possamos despertar para isso. Amém, meus irmãos? Queria deixar isso no teu coração, que teu coração possa arder por isso, pela pregação do Evangelho. Deus é contigo, o Espírito Santo está em você e acho que a gente precisa colocar nossa cara para fora e deixar Deus trabalhar. Amém? Amém. Também aqui minhas últimas palavras, né? Assim, até lembrando aqui o que o Renato disse, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Esperança da glória, de que forma as pessoas talvez perguntem ou queiram saber? Como que elas vão saber? Através da pregação, falando, sabe, se expressando, né? E eu queria encorajá-los, irmãos, a despertar para isso, sabe? Os tempos estão aí, né? Meio assim, uns tenebrosos, né? Tem muitos sinais já que a gente costuma falar, né? Nas rodinhas dos irmãos, né? Dos crentes. A gente começa a ver talvez um início, isso que talvez, não sabemos exatamente, de muitos sinais que Jesus já havia falado lá na pregação, né? Um monte dos últimos dias, né? E diante disso, nós não devemos perder tempo. Usemos de cada oportunidade para fazer o bem, para pregar, né? Para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para ter compaixão pelas pessoas, pelos perdidos. Amém? Deus conta comigo,
conta com você, conta com todos nós. Amém? Isso aí. A igreja tem e deve ser a boca de Deus aqui na terra. Amém? Deve falar das virtudes do Senhor. Amém? Sabe que você, eu declaro isso, você é um depósito de Deus. Um depósito de Deus, nem traça, nem ferrugem corrói, né? Então, o depósito de Deus não é algo para ser guardado dentro, ele tem que aflorar, tem que ser visto por todos. Amém? Amém. Essa é a minha mensagem aí. Espero que nós possamos ter cooperado com a vida de cada um de vocês. Obrigado, Renato. Foi muito bom esse tempo junto, Amém, irmãos. Eloy. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até breve.